Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Pessoal, é mais um Joule-Tiff, sim, só que este é um pouco diferente dos demais que já mostrei aqui no canal. Desta vez estou fazendo um com uma bobina solenoide, só que seguindo o mesmo princípio da bobina plana lá de Nikola Tesla, que é o mesmo princípio das bobinas usadas nos Joule-Tiff convencionais. Só que aqui eu estou usando um Joule-Tiff com solenoide e tem algumas dicas interessantes neste Joule-Tiff. Ele é bem diferente dos convencionais, até porque eu estou usando pontos de conexões diferentes. Vocês vão observar que na saída desse Joule-Tiff nós temos 3 pontos de conexão. Vocês já podem ver aqui no multímetro as medições de saída. Essa primeira medição eu estou medindo a primeira saída, que é entre o emissor e o coletor. E a segunda medida eu mostro a medição entre o coletor e a base do transistor, só que essa conexão fica entre o resistor e a bobina primária 1. Percebam que nós temos um potencial maior nesse ponto de conexão. E quando nós conectamos entre o emissor e o coletor, nós temos um potencial menor. Ou seja, temos uma maior eficiência quando ligamos o conector e a base do transistor, só que no resistor de base entre a bobina e o resistor. Se ligar após o resistor, sendo o resistor base, o potencial cai. Essa é uma dica bastante interessante e que nós vamos explorar neste projeto. Então vou aproximar bastante essa montagem, aproximar da câmera para que vocês consigam visualizar. E observem esses 3 pontos de conexões. O pontinho preto é o transistor e do lado o resistor. E nós temos aí as conexões, 2 conexões diferentes, uma entre o emissor e o coletor, que é o convencional usado nos Joule-Tiffs comum, e temos essa conexão extra que é entre o resistor da base e a bobina primária L1. Eu vou mostrar o esquema para vocês e nós vamos comentar mais sobre esses detalhes no esquema. Por enquanto eu estou mostrando as medições para vocês verem as medições de tensão de saída. Essa pilha ela está com cerca de 1.6, ou seja, é um pouco mais alta porque antes eu havia dado uma carga nela e antes de fazer o experimento, então ela ficou mostrando aí 1.6 volts. Mas mesmo assim, essa carga é uma carga que fica flutuando, mas que quando a gente conecta no nosso Joule-Tiff, nós conseguimos ter um potencial bastante alto. Ficamos aí com praticamente 30 volts entre o emissor e o coletor, mas entre o resistor da base e a bobina primária nós temos mais de 50 volts, ou seja, é praticamente o dobro do que temos entre o emissor e o coletor. E eu mostro de forma bem clara para vocês. Isso pode ser feito com qualquer Joule-Tiff, mas não é só isso. Temos também um diodo lá na saída do coletor, um diodo de corte rápido. Eu procuro aproximar bastante da câmera para que vocês consigam visualizar essa instalação, mas claro, lá no esquema vai ficar mais fácil vocês entenderem como foi feita esta configuração. Isso aqui é um princípio para projetos futuros. Eu vou mostrar para vocês também a gente ligando um LED e vocês vão perceber claramente quando a potência do LED, quando ela é ligada entre o emissor e o coletor e quando é conectado entre o coletor e a junção do resistor de base com indutância, com a bobina primária L1. E um detalhe, a bobina primária ela entra positivo, só que nessa saída aí está saindo negativo, e mais na frente no esquema vocês vão entender o motivo disso acontecer. Observe como o LED ele em um momento ele acende mais forte, em outro momento acende mais fraco. Ou seja, quando eu ligo o LED
entre o coletor e o emissor, ele tem uma intensidade menor. Como vocês viram, só está dando cerca de 29 volts, praticamente 30 volts. Mas quando eu ligo entre o resistor da base e a bobina primária, a intensidade do LED é maior. Nós temos uma intensidade maior. Isso aí já fica bem claro. Podemos usar essas duas saídas. Nós podemos usar essas duas saídas, podemos colocar, por exemplo, uma ponte retificadora entre o coletor e o emissor e usar a saída 2, vamos dizer assim, que é entre o coletor e o resistor e a bobina primária, para carregar uma bateria. Eu vou mostrar o carregamento de uma bateria para vocês entenderem esse detalhe, e vou também comentar no esquema esses detalhes bastante interessantes. Podemos usar um conjunto de joule-tifes em paralelo e aumentar a potência, e com ganho maior ainda, ou seja, com maior ganho de tensão. A corrente é baixa, sim, a corrente ela não chega a ser muito alta, mas podemos usar também uma fonte maior, com um transistor maior. Podemos usar 12 volts e ter um potencial maior. Eu estou sempre mostrando aí a tensão na saída e trago também o esquema. Vamos falar do esquema. Então observe que no esquema eu estou apontando duas saídas. A saída 1, que é entre o emissor e o coletor, que é o convencional, e a saída 2, que é entre o resistor e a bobina. Precisa ser entre o resistor e a bobina. Se for depois, não vai ter um bom desempenho, vai cair a tensão. E se for antes, aí sim, antes entre o resistor e a bobina, aí sim nós vamos ter um potencial maior. Isso ocorre porque nós temos uma força contra a eletromotriz. Observe que na entrada da bobina está entrando um positivo, só que o transistor ele funciona como uma chave que fica ligando e desligando e permitindo que haja uma tensão entre o coletor e o emissor. Só que ao mesmo tempo vai fluir uma tensão na base, e essa pequena tensão na base vai fazer com que feche e abra a junção coletor-emissor para que haja o fluxo de corrente. Mas ao mesmo tempo, quando está fechado, o circuito está aberto, então tem uma força contra a eletromotriz voltando lá pela bobina primária, e nesse momento a gente consegue pegar um pouco dessa eletricidade, que é o que nós temos visto aí nesse circuito, ou seja, tem um potencial maior entre a bobina, né, primária, e o resistor, antes de chegar na base do transistor. Mas ainda assim chega um pouco de corrente na base do transistor, que polariza e fecha a junção coletor-emissor, fazendo com que haja uma passagem de corrente entre esses dois, e assim nós temos potencial lá entre o coletor e o emissor, e temos também potencial entre a bobina e o resistor, e assim nós temos duas saídas, uma com 29 volts no caso desse experimento, e a outra com 50 e poucos volts. E eu vou mostrar para vocês agora carregando uma bateria. Nesse caso eu acrescentei um capacitor de poliéster, como vocês podem ver no esquema, tem um capacitor de poliéster para melhorar o desempenho. E eu estou usando justamente a saída 2 para carregar a bateria. É uma bateria recarregável. Eu deixei essa bateria sendo recarregada a semana toda para ver se haver queda de tensão na nossa pilha de carga. Houve uma pequena queda de tensão, mas por mais de 8 dias está funcionando. Eu não desliguei, deixei ligado direto para ver por quanto tempo mantém carregando a bateria e ao mesmo tempo o quanto descarrega. Observem que eu vou começar a carregar a pilha e ela começa com 70 e poucos volts, e assim que começa o processo de carregamento já sobe para mais de 80 volts e vai subindo a carga. Ela está sendo carregada, como vocês viram no esquema, a partir da saída 2.
Então observem que na saída 2, como nós temos um potencial maior, a pilha ela tende a carregar mais rápido. Então ela já passa logo dos 70 e poucos volts para 80 e pouco, aí 90, depois vai para mais de 1 volts, e ela ficou estabilizada acima de 1.2 volts, e depois chegou até 1.26, depois parou, aí desceu, ficou em torno de 1.2 volts. Enquanto que na saída 1 nós temos um potencial praticamente estável. Como vocês podem observar, eu vou mostrar nas medições que na saída 1 não alterou praticamente nada, continua o mesmo valor, o mesmo potencial. E na saída 2 nós vamos tendo aí uma queda de tensão, porque nós temos um consumo de carga, que é o carregamento da nossa pilha. Observem que na nossa saída fica ali estável em 1.2 volts. Ele vai subindo, chega a 1.26, 1.27, depois estabiliza. Ao mesmo tempo, nossa pilha de carregamento, que é a nossa fonte de alimentação, ela está em torno de 1.6 volts, como vocês viram lá no começo das medições no vídeo. Ela cai a tensão dela, mas depois estabiliza e fica em ponto 40, ponto 50, fica variando, justamente porque nós temos um consumo de carga. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para que outros também tenham conhecimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.